Antes de nós lermos Filipenses 4, de 1 a 5, deixa eu te fazer duas perguntas que você não precisa responder em voz alta, ok? Mas deixa eu te fazer essas duas perguntas. Primeiro, você está brigado com algum irmão da igreja? Você está brigado com algum irmão da igreja? E a segunda, como que você consegue dormir à noite, sabendo que você está brigado com este irmão? Filipenses 4, de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Amém? Paulo está encerrando a sua carta, está na última folha da sua carta, no capítulo 4, dando aplicações práticas para a vida cristã. É muito importante dizer que a doutrina bíblica sempre leva à prática, sempre gera a prática. Toda vez que a gente vê alguma doutrina e estudamos teologia, estudamos doutrina, tudo isso é muito importante. E todos os textos que nós vamos ver sobre doutrina na palavra de Deus, ela vai levar então à vida prática, vai levar a como nós aplicamos essa doutrina em nossas vidas. Em Filipenses 3, versículo 20, nós olhamos Paulo dizendo ali que a nossa pátria, ela não é desta terra. A nossa pátria está nos céus. O que ele quer dizer para nós é que nós não pertencemos a esta terra. Nós pertencemos ao céu. Nós somos cidadãos do céu, como nós vimos na semana passada, e nós pertencemos a Deus. Nosso local não é aqui. Quando nos tornamos cristãos, nós deixamos então de fazer parte deste mundo, apesar de ainda estarmos neste mundo, mas nós saímos deste mundo e agora fazemos parte do reino de Deus, do reino dos céus. Agora, como devemos agir com os nossos irmãos? Se todos nós somos cidadãos dos céus, como resolver conflitos entre cidadãos do reino de Deus? Como evitar estes conflitos? Há um estudo que eu pesquisei na internet que diz que cerca de 60% dos membros que trocam ou saem de alguma igreja é por causa de conflitos, é por causa de briga entre os irmãos. 60% das pessoas que trocam ou saem das igrejas, então ou vão para outra igreja ou simplesmente saem das suas igrejas, é por causa de briga entre as pessoas. Perceba, não é pela palavra, não é pelo pastor, não é pelo louvor, pela qualidade do louvor, não é pelo culto infantil, não é por nada disso. 60% saem porque brigaram com algum irmão, não conseguem conviver juntos, e então a pessoa sai dessa igreja e vai para alguma outra. No entanto, embora nem sempre dependa de nós vamos falar sobre isso um pouco, nós devemos tentar viver em paz com todos os irmãos. Por que existe divisão de igreja? Muitas vezes, divisões entre igrejas e plantações de igrejas são simplesmente porque um pastor brigou com o outro, são simplesmente porque esse pastor saiu da igreja porque houve alguma briga entre os irmãos e aí plantou uma outra igreja. Sendo que isso não deveria ser o certo. O
certo para a plantação de igrejas é que uma igreja plante uma outra igreja e por aí vai. Nós devemos tentar, meus irmãos, viver em paz e resolver o máximo de situações que nós podemos. No entanto, Romanos 12, 18, vou ler rapidamente aqui, que diz assim, Romanos 12, 18, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível, perceba a palavra, se possível, se for possível, você consegue resolver esse conflito? Consigo. Então, se possível, vive em paz. No que depender de vocês. Por que no que depender de vocês? Porque muitas vezes nós fazemos a nossa parte, nós vamos, conversamos com aquela pessoa, pedimos perdão, mas a pessoa não quer receber o perdão, não quer perdoar, não quer resolver esse conflito. Se isso acontecer, então, eu fiz minha parte, agora a pessoa que vai se ver com Deus. Vivam em paz com todas as pessoas. Perceba, meus irmãos, isso é um mandamento para mim e para você. Viva em paz, não só com as pessoas que você gosta, não só com as pessoas que gostam de você, mas vivam em paz com todas as pessoas. Ah, mas aquela pessoa me olha torto toda vez que eu vou conversar com ela. Ah, mas aquela pessoa nem me cumprimenta no culto. Ah, mas aquela pessoa, uma vez no passado, há 15 anos atrás, falou mal de mim para outra pessoa. Como que eu vou ter paz com aquela pessoa? Se possível, no que depende de você, vivam em paz com todas as pessoas. Não só com alguns, mas com todas as pessoas. Como nós, então, podemos resolver conflitos? Como nós, como cristãos, podemos viver em paz com todas as pessoas? É isso que nós veremos então nesse texto, em 3 pontos aqui. Primeiro ponto, versículo 1, Filipenses 4:1. Devemos amar os irmãos com profundo afeto. Devemos amar os irmãos com profundo afeto. Olha comigo novamente o que diz Filipenses 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, de que tenho muita saudade, vocês que são minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Amém? Meus irmãos, uma das coisas que nos ajuda a evitar conflitos e resolver conflitos é amar as pessoas, é amar os irmãos. O que esse texto tem a ver com o amor? Perceba como Paulo ele é muito estratégico mesmo. Perceba como ele diz, no meio da carta, aonde ele vai falar sobre um assunto muito importante, sobre um assunto pesado, um assunto difícil de lidar, que é a briga entre duas mulheres que nós já vamos ver daqui a pouco. Perceba como ele escreve a carta. Ele começa dizendo, versículo 1, meus irmãos, portanto, meus amados irmãos. Por que Paulo começa dizendo meus amados irmãos? Porque para Paulo, a igreja, ela é e deveria ser uma família. A gente tem um linguajar, de crente, de qualquer pessoa que a gente vê, a gente chama de irmão. Ô, meu irmão, graça e paz, tudo bem? Ô, meu irmão, graça e paz, tudo bem? Mas será que é meu irmão mesmo? Será que aquela pessoa eu realmente considero como o meu irmão de fato? Será mesmo? Paulo considerava. Esse termo, ele deve ser sincero. Meu amado irmão, eu amo você, meu irmão. Eu amo você. Ele continua, de que tenho muita saudade. Em outra versão mais antiga diz saudosos. A ideia de saudosos ou ter muita saudade é que Paulo sentia falta desses irmãos. Paulo queria esses irmãos perto deles, perto dele. Meus irmãos, como os irmãos talvez já saibam, eu vim de São Paulo, de Atibaia, cidade do frio, bem frio lá. Faz um calorzinho de no máximo 28, 29 graus. Quando chega a 32, está todo mundo morrendo de calor.
Mas eu vim de lá, vim de uma igreja a quem eu amo muito essa igreja, muito mesmo. E quando eu saí de lá, eu vim para Piripiri. Passei um tempo ali na Igreja Batista Espaço Vida. Deus então nos chamou para Cocal. E agora estou aqui com os irmãos. E meus irmãos, toda vez que eu vou e visito essas igrejas, há um pedaço de mim nessas igrejas. Por quê? Porque eu sinto saudade. E eu gostaria de estar com estes irmãos. Seria muito bom, e esta é algo que eu almejo um dia, de que lá no céu, todas as igrejas a quem nós passamos, que nós sentimos saudade, nós poderemos estar perto deles. Paulo sentia falta desses irmãos. Terceiro, Paulo chama eles e diz que eles são a sua alegria. E então também diz que são a sua alegria e a sua coroa. A ideia aqui de ser a minha alegria e a minha coroa, porque eles traziam alegria para Paulo, mas também eles eram a recompensa de Paulo. Como assim a recompensa de Paulo? É porque eles davam dinheiro para Paulo? Não. É porque eles davam recursos para Paulo? Não, não era nada disso. A ilustração aqui, a ideia aqui, é como um pai que quando ele cuida do seu filho, ele coloca o seu filho na melhor escola, ele educa o seu filho da melhor forma. E quando esse filho vai crescendo, ele se torna então a coroa do seu pai, a recompensa do seu pai. O filho talvez não traga nada materialmente falando, nenhum presente para o pai, mas ainda assim, qual é a maior coroa de um pai? O próprio filho. O próprio filho já é a recompensa. Não é ele trazer alguma coisa, mas ele já é a própria recompensa para o seu pai. E por fim, ele chama eles, de meus amados. Ele repete, começa dizendo meus amados irmãos e encerra dizendo meus amados. Paulo tinha um amor e um afeto profundo por esses irmãos. Eu já falei aqui uma vez que o que nos ajuda a resolver conflitos entre uns com os outros é amar os irmãos. É amar as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que 1 João 4, 20 a 21 diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, este é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Meus irmãos, Paulo ele tinha este texto em sua mente. Ele sabia deste princípio essencial e por isso ele amava os seus irmãos. Não quer dizer que era fácil para Paulo, claro que não. Muitas vezes é difícil amar os irmãos, muitas vezes é difícil amar. Mas Paulo, ele ainda assim, ele considerava esses irmãos, e essas palavras não são em vão. Essas palavras são o sentimento que Paulo sentia por esta igreja, e por todas as igrejas, e por todos os irmãos, por mais difíceis que sejam. Por isso ele diz, encerra dizendo, permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor, sabendo que a nossa pátria está nos céus, que nosso corpo será transformado, como diz Filipenses 3, 20 a 21, devemos viver de modo digno do Evangelho. Devemos viver firmes no Senhor. Firmes no Senhor é o que vai nos ajudar, então, a parar de brigar, pois nós passaremos a eternidade juntos no céu. Se a nossa pátria ela está no céu, se todos nós um dia iremos para o céu, por que brigar aqui na terra? Devemos, então, buscar amar uns aos outros e permanecer firmes no Senhor. O segundo ponto aqui, e é onde eu quero focar mais esta noite, que para nós vivemos então em paz uns com os outros, nós devemos ajudar a resolver a briga de outros irmãos. Devemos ajudar a resolver a briga de outros irmãos. Olha o que diz Filipenses 4, 2 e 3. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar.
E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Amém? Essas duas mulheres, ótimos nomes para você colocar nas suas filhas, Evódia e Sintique, né? Ótimos nomes. Essas duas mulheres se esforçaram no Evangelho. Essas duas mulheres viviam o verdadeiro Evangelho. Nós não sabemos direito quem são essas mulheres. Talvez eram missionárias, talvez diaconisas, talvez ajudavam Paulo com as suas finanças, mas o fato é que elas eram cooperadoras junto com o Clemente. Então, talvez fazia parte de um grupo ali que evangelizava, que pregava o evangelho, que ia a outras cidades. Nós não sabemos, mas é fato que essas mulheres, elas trabalhavam muito, muito pelo Senhor. Mas aconteceu alguma briga entre elas. É interessante que Paulo não foca em quem está certo e quem está errado. Paulo não diz, olha, eu peço que Evódia se acerte com Sintique. Ó, vocês duas aí se resolvam. Não. Ele não diz, olha, Sintique está certa e Evódia está errada, então resolvam o conflito. Não, Paulo não quer saber disso. E muitas vezes é melhor. É possível que Paulo nem soubesse todos os detalhes dessa briga, mas essa briga aconteceu. Elas estavam brigadas uma com as outras. Agora imagina essa situação. Você faz parte da igreja de Filipos. E chega, então, possivelmente Epafrodito, com esta carta, e começa a ler a carta num culto de domingo na igreja. Olha, chegou uma carta de Paulo. Então essa carta ele começa a ler do começo, alegre-se no Senhor, meus amados irmãos, olha que carta linda que Paulo está escrevendo para nós. Aí de repente chega a seguinte frase: inclusive peço a Evódia e peço a Sintique que se resolvam no Senhor. Imagina o clima que ia ficar essa igreja, aquela tensão. Poxa, Paulo sabe que nós estamos brigados. Agora, por que Paulo ele quer resolver esse conflito? Por que esta briga ela é importante de se resolver? Porque possivelmente, meus irmãos, essa briga estava afastando essas duas mulheres de suas funções na igreja. É possível que se elas fossem evangelistas, diaconisas, ou seja lá o que for, é possível que por causa dessa briga as duas se separaram e pararam de evangelizar, e pararam de servir ao Senhor, pararam de ser cooperadoras. Que é isso que a briga faz. E Satanás ele é muito astuto, porque ele sabe que essa é uma das formas mais fáceis de impedir o crescimento do Evangelho. Ele sabe disso. Briga entre irmãos. Como eu disse aqui, 60% saem da igreja por causa disso. Ou trocam de igreja por causa disso. Meus irmãos, essa briga entre essas duas mulheres está afetando não somente a vida delas, mas toda a igreja. Está afetando a pregação do Evangelho, o serviço no reino, a cooperação com a vida de Paulo. É possível, então, que Epafrodito, que foi o mensageiro aqui, que foi quem levou talvez uma carta de Filipos até Paulo, dos Filipenses para Paulo, e está levando então essa carta de Paulo aos Filipenses. É possível que Epafrodito chegou para Paulo e disse: olha, Paulo, está tudo certo lá. A igreja, ela realmente é uma igreja amável, é uma igreja que trabalha para o reino de Deus, é uma igreja evangelista, mas tem um problema. Sabe Evódia, sabe Sintique, brigaram entre si. E Paulo, isso está afetando a igreja toda. Nós precisamos resolver este conflito. O que nós faremos? E Paulo gasta então papel e tinta, algo que era muito caro naquela época, para escrever essas palavras. Peço a Evódia
e peço a síndica. O que é interessante aqui, meus irmãos, também, é que ele usa essas palavras, a nossa tradução, a maioria das traduções traduziram muito bem, em que ele pede para as duas, perceba isso. Ele não diz, peço a Evódia e a Síntique. Ele diz, peço a Evódia e peço a Síntique. Por quê? Ele quer focar nas duas. Vocês duas devem, então, pensar do mesmo modo. Vocês devem pensar do mesmo modo. Qual o modo que elas devem pensar? Volte comigo lá em Filipenses 2, versículo 5, em que diz assim, Filipenses 2:5. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. E o texto continua, texto que nós já conhecemos e já houve pregação sobre isso aqui. O que Paulo está colocando? Tem o mesmo modo de pensar. Que modo de pensar, Paulo? O mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Se vocês tiverem o mesmo pensamento de Cristo Jesus, vocês vão resolver o conflito de vocês. Se vocês tiverem o mesmo pensamento de Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser apegado a qualquer custo, que se humilhou, tornou-se servo, sendo homem, se vocês tiverem esse mesmo pensamento, o conflito vai ser resolvido. Meus irmãos, é isso que resolve brigas. É pensar como Cristo Jesus. E o texto continua, versículo 3. Peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres. Auxilie essas mulheres. Olha que interessante. Nós não sabemos quem é este companheiro de julgo. Nós não sabemos para quem Paulo está escrevendo essa carta. Alguns dizem que seja talvez algum irmão, talvez Clemente, a que ele cita aqui, ou talvez algum irmão que vai receber a carta, ou pastor desta igreja de Filipos, ou até mesmo Epafrodito, que estava então levando essa carta, e ele então seria o responsável para resolver o conflito entre essas duas irmãs. Mas o que é importante aqui dizer, apesar de nós não sabermos quem é este fiel companheiro de julgo, era um crente maduro espiritualmente, que deveria atuar para ajudar na reconciliação dessas irmãs, mostrando a solução da palavra de Deus. Perceba, ninguém está fofocando aqui. Ninguém está criando uma intriga, está resolvendo essa intriga. Como nós resolvemos a intriga? Lá em Mateus 18, versículo 15 a 17, se você quiser abrir comigo, eu vou ler esse texto. Mateus 18, 15 a 17. Jesus vai nos mostrar como nós resolvemos conflitos. Como nós tratamos um irmão que pecou contra nós. Mateus 18, 15 a 17. Esse texto é muito importante para a nossa igreja, para que nós possamos sempre nos lembrar como resolver conflitos. Como tratar um irmão que peca. Mateus 18, 15 a 17 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e fofoque. Vá e conte para todo mundo. Não. Vá e repreenda-o em particular. Se alguém pecou contra você, a sós com aquela pessoa, só você e ela, diga: meu irmão, você pecou contra mim. Meu irmão, eu vi você pecando. Eu vi o que você fez. Meu irmão, se arrependa dos seus pecados. Volte-se para Deus. O texto continua. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele ouvir, ou seja, se ele entender, ok, meu irmão, realmente eu pequei, me perdoe. Ótimo, você ganhou o seu irmão. Tudo foi perdoado, tudo foi reconciliado. Seria muito bom se fosse tão fácil assim, né? Você vai lá, repreende aquela pessoa, a pessoa se arrepende, ótimo, resolveu o conflito, parou por aqui. Ah, seria ótimo. Mas Jesus sabe que o nosso coração
é duro e que nós não escutamos muitas vezes da primeira vez. Então o texto continua, versículo 16: mas se ele não ouvir, e se ele não ouvir, o que eu faço? Leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. O que esse texto está nos mostrando? Ele não te ouviu, ele não se arrependeu, ele não quer pedir perdão, ele não quer perdoar. O que você faz? Pega um ou dois irmãos mais sábios da igreja, mais experientes. Vai então com esses 2 irmãos até aquela pessoa e diga: meu irmão, estou aqui trazendo 2 testemunhas. Primeiro, pode ser que essas 2 testemunhas tenham visto, ou então estou trazendo para me ajudar então nesta repreensão. Meu irmão, se arrependa. Meu irmão, você precisa mudar o seu coração, você precisa se arrepender dos seus pecados. E se essa pessoa não se arrepender, você leva então o assunto à igreja. Aí sim você leva à igreja. Aí sim você traz o caso para a comunidade. E se ele se recusar, trate-o como gentil e publicano. O que é tratar como gentil e publicano? Não é dizer, esse irmão aí é do inferno, esse irmão aí não sei. Não é nada disso. Tratar como gentil publicano, nessa fala de Jesus, é tratar como uma pessoa que não é cristã. E o que nós fazemos com uma pessoa que não é cristã? Nós evangelizamos, pregamos o evangelho novamente. Se a pessoa falar, mas eu já sei do evangelho, ótimo. Então saiba ainda mais, porque você não tem vivido o evangelho. Porque quem conhece o evangelho se arrepende dos seus pecados. É confrontar esta pessoa com amor e graça, até que ela se arrependa e volte para a igreja, e volte para Deus. Este companheiro fiel deveria, então, tratar essas 2 irmãs dessa maneira, como uma testemunha. E se este caso não for tratado, este caso, então, como já estava sendo aqui, exposto para a igreja, e este caso sendo exposto para a igreja, elas deveriam, ou pela vergonha, ou por amor ao Senhor, se arrepender e então pedir perdão uma à outra. Este é o processo da reconciliação, meu irmão. É isso que Deus nos ensina. Não pule etapas. Faça isso para que haja um arrependimento verdadeiro. No caso dessas mulheres, já estava sendo levado à igreja e ficou registrado. E quando nós chegarmos no céu, nós vamos olhar para as 2 e falar, ainda bem que foi resolvido, viu? Porque a situação aí foi complicada. Meus irmãos, é isso que nós devemos fazer. Nós devemos tratar com amor, e bem possível, então, que o caso dessas 2 irmãs foi resolvido. Agora, por quê? Olha como ele encerra no versículo 3. Diz assim: com os demais, então as juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Porque de repente Paulo diz, cujos nomes, tanto dessas 2 mulheres, tanto de Clemente, tanto dos cooperadores, porque ele diz que esses nomes estão no livro da vida? É mais um elogio de Paulo, e mais uma forma de lembrar que essas pessoas são cristãs. E se os nomes deles estão escritos, registrados no livro celestial, no livro da vida, então eles são cidadãos do céu. E como cidadãos do céu, devem resolver conflitos entre si. Por quê? Porque no céu, meus irmãos, não vai ter como você olhar torto para aquela pessoa que você passou a vida toda aqui nessa terra não cumprimentando. Não vai ter como. No céu, você vai viver
eternamente ao lado daquela pessoa. Já pensou nisso? Vai passar a sua eternidade ao lado daquele irmão que você não gosta. Então, se você vai passar a eternidade ao lado daquele irmão que você não gosta, e lá no céu você vai ser obrigado a amá-lo, ame agora. Ame agora. Porque amando agora, você vai estar obedecendo ao Senhor. Exige esforço? Sim. Exige esforço, sim. Nós somos pecadores. A gente não consegue criar uma amizade fácil com todas as pessoas. Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Mas nós devemos nos esforçar para amar os irmãos fáceis e os irmãos difíceis. Nós devemos nos esforçar para não viver em panelinha dentro da igreja, mas a cuidar de todos os irmãos, amar um ao outro. Terceiro, como nós podemos viver então de uma forma santa? Como nós podemos então viver de uma forma unida com os nossos irmãos? Terceiro ponto, devemos então procurar a alegria e a moderação no Senhor. Procurar a alegria e a moderação no Senhor. Importante dizer que nós, na semana que vem, veremos mais sobre isso até o versículo 9, principalmente em como nós devemos pensar, mas então vamos iniciar nesses dois pontos, procurar a alegria e a moderação. Versículo 4, versículo 5 diz assim: alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegre-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. O que nos ajuda a resolver os conflitos dentro da igreja também é a alegria, também é nos alegrarmos. Novamente, eu já expliquei sobre isso. A alegria que Paulo traz aqui não é ficar sorrindo o tempo todo, né? Quando Paulo diz alegre-se sempre no Senhor, não está dizendo, olha, fiquem o tempo todo como bobos, né, dando sorriso para tudo, achando graça de todas as coisas, e quando você estiver de luto, não chore não, tá? Tem que se alegrar no Senhor. Não, Paulo não está dizendo isso. A alegria aqui, e eu não gosto muito dessa palavra no português para alegria, porque para nós alegria é sorrir o tempo todo, é dar risada o tempo todo, mas não é isso. A alegria aqui é contentamento. Em meio à luta, em meio a brigas, em meio a desavenças, em meio a transtornos, se contentem no Senhor. Se contentem no Senhor. Entendam que a alegria de vocês não está nos bens materiais, mas está no Senhor. E quando passarem por alguma dificuldade, como essa igreja estava passando com essas duas irmãs, se alegrem, voltem-se para Deus. Encontrem a sua alegria não nas coisas, mas encontrem a sua alegria no Senhor. Se essas duas mulheres entendessem isso, entendessem que a vida delas deve estar contente no Senhor, essa briga de ego se encerraria. E não teria por que continuar brigando. Ai, minha irmã, nós fazemos parte do mesmo reino de Deus. Nós fazemos parte, nós somos filhas do Senhor. Então, para que continuar essa briga? Vamos resolver isso entre nós. Além disso, Paulo diz também que a moderação deve ser conhecida por todos. Essa palavra moderação, a NVI traduziu como amabilidade, é a ideia de uma vida moderada, uma vida amável. O que Paulo está colocando aqui? O que está acontecendo com esta igreja, por causa dessas duas irmãs? É que esta igreja perdeu a sua alegria. Eles perderam a sua alegria. Ninguém mais reconhecia eles porque havia esta briga entre eles. E talvez essa briga tinha se espalhado na cidade. E os que não eram cristãos estavam dizendo, aquela igreja no passado era uma igreja muito alegre, muito amável, mas agora estão lá, brigando uns com os outros.
eu nem quero mais seguir a este Cristo. Eu estava até me convencendo de seguir e ir para essa igreja, mas por tanta briga que acontece lá, não vou para lá não. Isso acontece. Isso acontece muito. Agora, quando uma igreja é alegre, quando uma igreja é amável, moderada, sabe o que acontece? Como aconteceu aqui ontem, em que uma pessoa não cristã disse para mim, pastor, eu gostei dessa igreja. Essa igreja é uma igreja alegre. Essa é uma igreja tranquila. Essa é uma igreja que não fica aqueles berreiros e brigando um com o outro, e gritando, não sei o quê, e falando um monte de coisa. Não, essa igreja é uma igreja que prega. E eu ouvi a palavra, e a palavra foi pregada aqui. Uma pessoa que não é cristã, que esteve aqui ontem no culto, disse isso. Meus irmãos, quando a igreja tira a briga do meio, resolve conflitos, se torna uma igreja alegre, se torna uma igreja moderada, amável, o testemunho, ele se torna evidente para os que estão de fora. E assim muitas pessoas querem fazer parte desta igreja, querem fazer parte da comunidade por conta disso. Porque é uma igreja amável, que perdoa, uma igreja alegre. Não alegre só de sorrir o tempo todo, mas porque a alegria está no Senhor. Há contentamento no Senhor, mesmo em meio a tantas lutas. E então ele encerra o versículo 5, algo muito curioso. E quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para Paulo o que Paulo quis dizer com esta frase, em que ele encerra dizendo, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. O que tem a ver alegria, moderação, resolução de conflitos com esta frase, perto está o Senhor? Todos os comentaristas, eles se dividem e não sabem exatamente o que Paulo quis dizer aqui. Pode significar duas coisas. Primeiro, significa que Jesus está voltando. Isso é um fato. E nós cantamos, louvamos e dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Esse pode ser o primeiro significado. E o segundo significado de perto está o Senhor é que o Senhor está presente conosco. E se o Senhor está presente neste ambiente, ele exige de nós a resolução de conflitos, exige de nós a alegria e a amabilidade. E saber que o Senhor está no nosso meio é o que nos faz ter amor uns pelos outros, é o que nos faz resolver os conflitos, é o que nos faz sermos alegres e amáveis e moderados. Saber que o Senhor está aqui, saber que o Senhor está perto. E aí pode significar até mesmo as duas coisas. Saber que o Senhor está perto e saber que logo o Senhor voltará. É o que nos ajuda e o que nos traz a alegria constante. É o que nos ajuda a amar o próximo, resolvendo as brigas que há em nosso meio. Para encerrar, quero encerrar com a seguinte frase, depois fazer algumas aplicações. As brigas entre irmãos podem até acontecer, mas a igreja precisa ser um lugar de reconciliação. Devemos pensar como o Senhor e nos lembrar que a sua volta está próxima. As brigas entre irmãos podem até acontecer, mas a igreja precisa ser um lugar de reconciliação. Devemos pensar como o Senhor e nos lembrar de que a sua volta está próxima. Amém? Meus irmãos, se nós quisermos ser uma igreja frutífera, para a glória de Deus, uma igreja reconhecida pelo amor, pela alegria. Se nós queremos que esta igreja, PIB de Piracuruca, seja conhecida em Piracuruca e região por uma igreja que ama o Senhor de fato. Isso significa 3 passos práticos para nós hoje. E aqui não é para você ficar olhando para outra pessoa e dizendo, ele tem que fazer isso. Não. Isso tem que partir de você. Você não pense no outro, pense
em si mesmo. Primeiro, dê o primeiro passo. Dê sempre o primeiro passo. Se há alguém com quem você está brigado, rompido ou distante por causa de alguma desavença, não espere o outro vir. Muitas vezes a gente fica esperando a outra pessoa vir. Ah, eu vou aguardar. O dia que ele vier conversar comigo, aí eu converso com ele. O dia que ele vier pedir perdão para mim, aí eu perdoo. Não tem problema nenhum. Aí eu perdoo. Não, meu irmão. Vá até a pessoa. Se você sabe que alguém não gosta de você, ou está brigado com você, ou aconteceu alguma coisa, vá até aquela pessoa. Tome coragem. Dê o primeiro passo. Não espere a pessoa vir até você. Muitas vezes, eu perguntei para algumas pessoas, você tem alguma coisa contra mim? Eu vejo que você está um pouco distante. E a pessoa desabou. Pastor, é por causa disso. E fazia uma lista. E alguns tinham até uma lista mesmo. Até uma lista escrita. Eu falei, meu irmão, por que você não conversou comigo antes? Por que você não falou logo? Ah, eu estava esperando você vir conversar comigo, pastor. Meu irmão, vem e converse. Pode falar, não tem problema. Se há alguma coisa que eu fiz para você e você está magoado comigo, venha conversar comigo. Mas você, e aqui no meu caso, tem que tomar o posicionamento sempre. Nós devemos tomar o primeiro passo, não ficar esperando a pessoa vir conversar. Tome o primeiro passo. Às vezes alguém te olha torto, às vezes não fala com você, só porque por alguma coisa que você fez contra ela. Eu lembro de uma situação, obviamente não vou falar nome aqui, até porque vocês não conhecem, mas teve uma vez que meu óculos quebrou. E eu fiquei um mês sem óculos, não tinha dinheiro para poder comprar um outro, estava aguardando juntar um dinheirinho para poder comprar, e eu fiquei um mês sem usar óculos. E um adolescente da igreja que eu estava começou a falar mal de mim para outras pessoas, porque toda vez que ela passava por mim distante, eu não dava um oi para ela, não dava um tchau, e ainda eu ficava olhando feio para ela de longe. É claro, meu irmão, eu estava sem óculos. E sem óculos, para mim, eu não vejo rosto algum. Então, para olhar a pessoa, eu ficava olhando feio para ver quem era. Aí, quando eu conseguia ver mais ou menos, oi, tudo bem? Um mês que eu passei assim. E um mês, essa adolescente me odiou, porque eu olhava torto, olhava com cara feia para ela. E quando eu falei para ela, você tem alguma coisa contra mim? Eu vejo que você está falando mal de mim, brigando. O que aconteceu? Pastor, você me olha torto, você me olha feio. Aí eu falei, eu estou sem óculos. Um mês que eu estou sem óculos. É claro que eu vou te olhar feio. Ah, é por isso? Tá bom. E pronto, resolveu. Resolveu o conflito. Deu o primeiro passo. Segundo, seja um pacificador. Seja um pacificador. Muitas vezes, meus irmãos, você não está na briga, mas você sabe da briga. Talvez por fofoca, que não deveria ser, mas talvez porque você olhou, você viu os irmãos brigando. E muitas vezes nós temos a tendência de olhar para a briga entre os irmãos e falar assim, isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Eu vi, mas não é problema meu. Só que quando a gente olha para a lei de Deus, quando a gente olha para o Antigo Testamento diz assim, se você olhar uma briga entre algum irmão, uma briga entre duas pessoas, e você for testemunha, você tem que depor. Você tem que ir lá em julgamento, e você vai ser testemunha daquele caso. E muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para aquela situação e diz, não tem nada a ver com isso. Deixa eles se resolverem. E às vezes as pessoas ficam anos e anos brigadas entre si, sendo que você poderia ir lá e ajudar a resolver aquela briga. A nossa igreja não precisa de fofocas. A nossa igreja precisa de pacificadores que apontem para Cristo.
Muitas vezes tem que fazer como um pai ou um adulto faz com duas crianças. A gente não faz isso com duas crianças. Pega as duas, senta as duas, um do lado da outra e diz, pede perdão a você. Aí a criança pede perdão. Agora é você, pede perdão. E a criança vai lá e pede perdão. Eu tenho um exemplo de um pastor que ele dizia, né, que quando alguém falava que dois irmãos estavam brigando, ele falava, não me diz qual é o assunto, não me diz qual é, por que eles brigaram. E aí o que ele fazia? E talvez isso aconteça algum dia, então já vou te dando uma forma de resolver conflitos, que talvez isso aconteça também alguma vez na vida aqui na igreja. O que esse pastor fazia? Ele pegava as duas pessoas, chamava no gabinete, ó, eu quero vocês duas aqui, chamava no gabinete, aí colocava as duas, uma do lado da outra, e falava assim, olha, antes da gente resolver o conflito, eu só preciso ir ali naquela outra sala para resolver uma coisa. Fiquem aí e eu já volto. Ele saía do gabinete, ia para algum outro lugar, deixava as duas lá. E ficava lá, uns 10 minutos. As duas, uma olhando para a cara da outra, as duas pessoas. E ele então volta. E quando ele volta, ele pergunta, muitas vezes isso aconteceu, e aí? Qual é o problema? Em muitos casos, as pessoas diziam, não, pastor, está resolvido. Nós já conversamos. Pronto, resolveu. O que precisa? Só sentar duas pessoas, olhando uma de frente para a outra, e diz, resolvo. Eu estou aqui de testemunha, eu posso estar aqui, mas eu quero que vocês resolvam, e a gente só vai sair daqui quando esse conflito for resolvido. Se a igreja tivesse mais pessoas para resolver conflitos, do que espalhar a briga, do que colocar mais fogo, meus irmãos, seria muito bom. Seria muito mais fácil. Terceira e última aplicação. Lembre-se de onde você é. Meus irmãos, nós pertencemos ao céu. Nossos nomes estão no livro da vida. A nossa pátria é celestial. Quem tem a eternidade garantida com Cristo não pode gastar os seus dias nesta terra em picuinhas, em divisões, em rancores. Você só vai sentir a alegria do Senhor. Você só vai sentir o amor do Senhor se você estiver bem com todos os homens. Se possível, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Lembre-se de onde você é. Vamos orar? Pai querido, eu peço, meu Deus, que o Senhor transforme essa igreja cada dia mais, a começar em mim. Que o Senhor cure o nosso passado, santifique o nosso presente e faça da primeira igreja batista em Piracuruca um refúgio de amor, um refúgio de perdão e de profunda alegria no Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.